Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui sobre desenvolvimento de projetos e novos produtos. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares e estou com você aqui nessa jornada para que a gente possa aí ampliar o nosso conhecimento a respeito desse assunto. E hoje, dentro dessa disciplina, nós vamos falar sobre as informações sobre as variáveis de decisão de marketing. Bom, então na hora da gente estar aí buscando o desenvolvimento de novos produtos, né, a gente, lógico, vai esbarrar no marketing que, entre outras coisas, vai nos permitir descobrir se aquele produto tem uma aceitabilidade, se não tem, como é que funciona, se vai funcionar bem, aceitabilidade do público no geral. E aí, as informações sobre essas variáveis de decisão, a gente vai ver agora. Muito bem, vamos começar então o nosso bate-papo aqui, falando sobre as informações sobre as variáveis de decisão de marketing, onde a competitividade entre as empresas em um universo globalizado e altamente dinâmico depende do entendimento de cada organização em relação às alterações do mercado de consumo, ou seja, a interpretação cada organização vai dar a sua. Às vezes, dependendo do ponto de vista aí, isso pode mudar bastante. Essa compreensão está relacionada ao entendimento das variáveis de decisão de marketing. E para entender essas variáveis, as pesquisas de mercado são essenciais, já que auxiliam na definição das melhores estratégias e na tomada de decisão. Então, só tem um jeito da gente fazer isso, pesquisando. E hoje é lógico, né, com o advento da tecnologia, está muito mais fácil fazer esse tipo de pesquisa e as empresas estão se aproveitando disso muito, tá? Porque faz aí, né, faz parte desse novo mundo que a gente está vivendo. Por exemplo, se você pegou o seu celular hoje, abriu qualquer aplicativo, você já respondeu uma pesquisa de marketing. Mas vamos lá. Então, pesquisa de mercado. Os consumidores têm um comportamento volátil devido à grande quantidade de marcas e produtos que estão no mercado aí para serem vendidas e estão sendo oferecidas a gente o tempo todo. Dessa maneira, é fundamental que as organizações gerenciem o fluxo de informações em um sistema capaz de subsidiá-las na formulação de suas estratégias de negócios. E que sistema de informações são esse? Então, a gente tem uma figura aí que ela vai trazer, né? Deixa eu pegar meu apontador laser aqui virtual. Nesse sistema de informações, nós temos aí as entradas, né, e as tarefas dos administradores, análise, planejamento, implementação, organização e controle, onde isso vai culminar dentro do sistema de informações na avaliação das necessidades das informações e a distribuição dessas mesmas informações. Dentro do desenvolvimento de informações, e aí nós temos os registros internos, a inteligência de marketing, a pesquisa de mercado, a análise de informação. Observem que, pelas setas aqui, tudo isso se conversa não tendo necessariamente uma hierarquia entre qual o sentido que deve circular essa informação. E lá no ambiente de mercado, a gente tem os mercado-alvo, os canais de marketing, os concorrentes, os públicos e as forças macroambientais. Então, essas decisões de comunicação, elas são tarefas dos administradores que vai para o ambiente de mercado. Então, é muito importante essa compreensão de que um excelente sistema de informação permite muito às empresas uma melhor tomada de decisão. Bom, tipos de pesquisa para compreender o mercado. Então, a gente tem aí pesquisas quantitativas, são realizadas com grandes amostras de pesquisados e, em geral, fornecem números e dados estatísticos, ou seja, quantificar, contar o número de respostas. Temos as qualitativas, que observam o fenômeno, são aplicados em um número pequeno de pesquisados, qualificando as opiniões, bom, ruim, péssimo e por aí vai. Temos pesquisas exploratórias, como o nome diz, visam a descobrir novas relações de determinado universo ou objeto estudado e são realizadas em áreas pouco conhecidas. Por que, professor, são em áreas pouco conhecidas? Porque são áreas que a gente tem que explorar para entender aquele fenômeno. Então, se elas já tivessem sido exploradas, talvez a gente usaria dados secundários, ao invés de ter que fazer pesquisa exploratória. Mais à frente eu já falo disso com vocês. Pesquisas descritivas,
ou seja, vão descrever uma situação ou fenômeno, e temos pesquisa experimental, destina-se à testagem de hipóteses. Bom, como eu falei com vocês, a gente tem dentro disso aí, então, uma classificação das pesquisas quanto à técnica e coleta de dados. Então, a gente tem aí a observação direta, permite a observação de um fenômeno. Entrevistas são coletas de dados que seguem um roteiro estruturado ou semi-estruturado para descobrir informações, através de perguntas, entrevistando, né, o objeto, a situação, conversando mesmo para a gente tentar entender. Tem questionários, que a gente pode dizer aí que não deixa de ser uma entrevista, mas representam uma importante fonte de coleta de dados e são um tipo de pesquisa respondido sem interferência do consumidor. Temos aí a classificação das pesquisas quanto às fontes de dados. Como eu falei com vocês, temos os dados secundários. Já foram coletados e estão disponíveis para acesso público, como os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. E aí, eu não preciso fazer nada exploratório para descobrir esses dados, já que eles já existem, e aí para nós se tornam dados secundários. Dados primários geralmente estão associados à pesquisa exploratória. São dados que ainda não foram consultados e precisam ser coletados pelo pesquisador. Ele tem que ir lá, tem que explorar, tem que entender aquilo lá. Então, daí a gente vem. Vocês estão vendo aí que eu estou um pouquinho gripado, mas faz parte, né, por causa de um não gripado, né, resfriado, que eu não vou dar aula para vocês. Na verdade, eu sou alérgico mesmo. Mas, enfim, temos aí as variáveis de uma pesquisa e seus contextos. Então, uma pesquisa de mercado abrange uma série de variáveis que visam extrair o máximo de informações dos pesquisados. O público consumidor. Compreender as variáveis de segmentação é fundamental para agregar competitividade por meio das pesquisas de mercado. Então, a gente tem aí a classificação das variáveis segundo Croco, 2006. Croco é um escritor aí bastante, gosto muito dos livros dele, uso nas minhas disciplinas, inclusive, né, que é um escritor de marketing também. E Croco traz aí, então, as variáveis geográficas, possibilitam dividir o mercado em localidades. Essas variáveis permitem que uma empresa defina se vai se instalar em determinada região ou se é viável o lançamento de um novo produto em uma cidade ou país. Então, vai depender da geografia, onde que eu quero instalar, o porquê que eu vou instalar ou não. Às vezes, só a variável geográfica não basta. Por isso, nós temos também variáveis comportamentais. Possibilitam mapear o comportamento do consumidor de maneira a compreender seus hábitos de compra, o volume de suas compras e os benefícios esperados de determinado produto ou serviço. A variável comportamental ainda permite mensurar o quanto os consumidores são fiéis a determinada marca. Mas você imagina, se eu tenho consumidores que só compram via internet, aquilo que eu vendo, não necessariamente precisaria eu estar muito próximo dele, usando a variável geográfica. Por quê? Porque se eles compram internet, eles não vão ir até a loja, até a fábrica. Então eu posso mandar para eles de onde estiver. Bacana? Só essas duas bastam, professor? Claro que não. Temos as variáveis psicográficas. Separa o público consumidor em relação aos seus traços psicológicos. Esses traços influenciam os hábitos dos consumidores. Temos variáveis demográficas, importantíssima, são aquelas relacionadas ao perfil do consumidor, classificando-o em relação à idade, ao estado civil e a outros elementos que podem influenciar de alguma forma o seu modo de consumo. E aí essas duas eu gosto de fazer um paralelo entre elas, porque é o seguinte: variável demográfica, quando a gente fala de idade, a variável psicográfica também muda de acordo com a idade. Então, dependendo do que você vai vender, você tem que pensar quem é que vai consumir, qual a idade que tem, e aí você acaba olhando muito essas duas variáveis. Mas, cá para nós, pelo sim, pelo não, é melhor você olhar todas as variáveis para tomar a melhor decisão. Bom, pesquisa de mercado e geração de informações. Então, as estratégias mercadológicas que visam tornar as organizações mais competitivas a partir das pesquisas de mercado estão relacionadas ao dimensionamento e ao mix de marketing. Mix de marketing. Coisa nova aí para a gente. Que raio que é isso? Bom, na figura aí vocês estão vendo que existe aqui um mix de marketing, onde dentro desse mix tem os tão falados 4 Ps.
Produto, preço, promoção e praça. Lá no produto, a gente tem variedade de produtos, qualidade, design, característica, nome da marca, embalagem, tamanho, serviço, garantias, devoluções. No preço, temos o preço de lista, descontos, concessões, prazo de pagamento, condições de financiamento. Na promoção, promoção de vendas, promoção não é desconto não, tá? Promoção é de promover. Promoção de vendas, propaganda, força de vendas, relações públicas, marketing direto. E na praça, são os canais, cobertura, variedades, locais, estoque, transporte e tudo mais. Tudo isso para atingir esse mercado-alvo aqui. Os 4 P's estão focados totalmente no mercado-alvo, ou seja, aquele consumidor que você quer atingir com os 4 P's, ou seja, produto certo, com preço certo, com a promoção certa, né, o conhecimento que o consumidor possa conhecer e no local onde o consumidor deseja comprar esse produto. Isso é que é importante, tá? Bom, e temos aí a pesquisa de mercado e dimensionamento. Bom, as pesquisas de mercado permitem ainda dimensionar o mercado, ou seja, definir a capacidade que o mercado tem de aceitar determinado produto ou serviço. Dimensionar o mercado significa compreender quais são as possibilidades de sucesso de um produto em determinado mercado e ainda projetar o potencial de crescimento desse mercado. Ou seja, será que vale a pena eu entrar nesse mercado? Qual o tamanho dele? Qual a potencialidade? Será que as pessoas vão comprar? Será que elas não vão comprar? Né? Grandes empresas só entram em grandes mercados. E aí permite que os pequenos atinjam os chamados nichos de mercado. Aquele que as empresas grandes não conseguem atender por serem grandes demais. E é ali que a gente consegue, e muitos empreendedores estão tendo sucesso. As pesquisas de mercado permitem a coleta de muitos dados, entre eles os dados demográficos e geográficos, como a gente já falou, que envolvem elementos como a população de determinado local e as faixas de renda salarial de cada consumidor. Por fim, você deve considerar que as variáveis de decisão do marketing podem ser cruzadas a fim de possibilitar análises mais ricas e fornecer informações mais precisas para as decisões estratégicas de cada organização. Então, gente, na hora da gente colocar a nossa organização para funcionar, nós temos que entender que tem muitas variáveis internas e externas, todas elas têm que ser analisadas, mas a variável mais importante que tem para qualquer empresa é: o consumidor aceita comprar o seu produto? Para isso, a gente tem que estudar ele cada vez mais e a gente vai estar falando isso ao longo das próximas aulas. Bom, galera, eu me divirto muito dando essas aulas aqui, falando aqui com vocês, porque eu sei que isso vai te atingir positivamente. Então, não deixe de assistir as próximas aulas, né? Eu encerro aqui essa aula, as aulas tudo curtinho aqui para você poder ver e rever quantas vezes você quiser, porque a ideia aqui é que você tome conhecimento e aumente as suas competências. Bom, fica aqui então o meu até logo e aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau!